Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 2. Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior conhecemos Pedro e Leila, um casal que construiu sua própria casa como fazem muitas pessoas hoje e são chamadas de autoconstrutores. Começamos também a aprender como se constrói uma casa. Mãos à Obra, programa 2, a escolha do terreno. Como foi rápido fazer as compras da semana, né, meu amor? E nem deu pra cansar. E o que é melhor, ainda é cedo e a gente já resolveu esse problema. Viu só como eu tinha razão, Pedro, quando eu falei que a gente precisava morar perto do supermercado e da feira? Não, imagina se a gente morasse longe. Essa feira tá ótima, hein, Pedro? A gente soube escolher bem. Opa, escolher bem é uma arte que exige paciência e atenção. Lembra do sufoco que foi pra gente escolher o nosso terreno? Se a gente não tivesse tomado cuidado, a gente tinha comprado gato por lebre. E aí você ia ver, ia ser um problema pra gente construir a nossa casa. Vixe Maria, Pedro, já pensou? A pessoa compra um terreninho, sonha construir a sua casa, aí de repente descobre que tem um abacaxi nas mãos. Não, e o que é pior, vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Deus me livre. Quando a gente estava procurando o nosso terreno, eu prestava atenção em cada lugar diferente que eu passava. Como eram as casas, como eram as ruas, se tinha algum terreno para vender. Você sabe que eu também, Pedro? Eu também pensava o dia todo como é que ia ser a nossa casa. Às vezes eu estava costurando uma peça de roupa assim, pensando como ia ser a nossa casa, a vizinhança, a rua. Para aquela rua da pracinha, que linda! Quantas árvores, que sossego, hein? É, uma rua sossegada mesmo. Mas infelizmente ficava muito longe, né? Pois é, Pedro. Quando a gente tá pensando em construir, quer um lugar tranquilo, sem trânsito, sem poluição, perto de tudo que precisamos. E é claro, com um precinho bom, né? Mas como isso é difícil, né, Pedro? O jeito é escolher o melhor lugar de acordo com as necessidades da família. O primeiro passo é pensar na distância entre o terreno e os lugares que precisamos ir. A escola, o trabalho, o comércio, casa de amigos mais chegados. Pedro, falando em distância, me passa um copo d'água que eu tô com sede. Meu amor, claro, é pra já. Ainda bem que a nossa casa é perto do meu trabalho, dá pra ir a pé. Já pensou? Eu, na minha profissão, ter que pegar um ônibus, às vezes 2 ônibus, ir até a garagem, pegar mais um ônibus, passar o dia inteiro dirigindo. Pô, já pensou? Ia ser muito ônibus pra minha cabeça. Pra mim tudo bem, né? Porque minhas freguesas moram tudo longe, mas eu tenho condução fácil aqui perto de casa. Eu pego o ônibus no final, vou lendo uma revistinha, quando eu olho assim, pronto, já cheguei.
Essa é outra coisa importante na hora de escolher um terreno. A facilidade de condução. Ver se tem ônibus, trem ou metrô perto. Porque o terreno pode até ser longe do trabalho, mas se você tiver uma condução rápida e fácil, não tem problema. Pedro, pra mim é fundamental ter uma escola perto da casa da gente, sabe? Agora aqui eu tô tranquila, né? Porque tem uma boa escola aqui perto de casa, vai ser fácil quando tiver as crianças. Ah, pera um pouquinho, né, meu amor? Isso ainda vai demorar um pouco, né? A coisa tá difícil, pô. Imagina, difícil, Pedro. A gente já tem nossa casa, agora a gente já pode ter nenê. E depois minha mãe mora aqui pertinho, ela pode ajudar a gente todo dia. O quê? A minha sogra? Todo dia aqui? Ah, não, meu amor. Peraí, aí é que mora o perigo, né? Ah, minha sogra aqui todo dia, não. É a escritura primeiro, né? Depois a água, a energia, né? E o calçamento, né? Primeira coisa que a gente vai comprar tem de preferir isso daí, né? Você fazer uma construção boa tem que ser um terreno plano, né? Que não dá muito trabalho, você não vai gastar muito material. Passei aqui, estava vendendo esse terreno, aí nós compramos baratinho e construímos. A largura do terreno, né? A largura do terreno, no caso, então isso para mim foi uma opção de escolha, para mim foi a largura do terreno. Eu vim morar aqui, eu precisava conhecer minha mulher, né? Então ela já morava aqui faz tempo. Então aí eu decidi vir morar aqui. Ah, vim morar aqui porque a minha sogra me perturbava, bicho, sabe? E eu falei, vou sair fora dela. Passei a mão dos meninos e tchau e benção. Tá legal? Outra coisa importante é evitar uma rua muito movimentada, porque aí vai ter trânsito, barulho, poluição dos carros e caminhões, além do perigo para as crianças. Por isso, é melhor morar numa rua curta ou sem saída. É, mas não adianta ser muito sossegado e não ter infraestrutura básica, como água encanada, energia elétrica, coleta de esgoto, rede de telefone. Ai, que delícia! Já imaginou ter falta d'água, Pedro? Que chato. Ter problema para lavar a roupa, limpar a casa, tomar banho. Ai. É, mas o pior que isso é você ter excesso de água na sua casa. Se o terreno for um lugar muito baixo, ele for próximo a córregos, valões, se a sua rua não tiver sarjeta, meio fio, aí é que você pode ter problema com enchentes. E alagamentos também, viu? Virgem Maria, Pedro. Eu soube que a cunhada do seu Jorge lá do açougue perdeu tudo numa enchente. Brincadeira. Conta isso pra mim, como é que você tá sabendo disso? Ai, que ela queria morar perto da casa da mãe dela, né? Aí ela viu um terreninho lá na Baixada, o precinho tava bom, as crianças podiam brincar na rua, que era tranquila, sossegado. Só que o pessoal da vizinhança avisou, né, Pedro, que o lugar era perigoso, mas ela é teimosa. Construiu a casa mesmo assim. Você sabe, não deu outra. Perdeu tudo na última enchente. A casa dela encheu d'água. Brincadeira, meu amor. Que tristeza, hein? Enxuga aí, Pedro. Me passa aí o... Brincadeira, meu amor. Perdeu tudo. Perdeu. O problema é que a água da chuva corre dos telhados para o piso das casas e daí para a rua. Na rua, a água desce pela sarjeta até os bueiros e vai para o rio. Se o lugar é baixo e a rua não tem meio fio e sarjeta, pode alagar bem na frente da sua casa. Por isso é bom conversar com a vizinhança para saber dos problemas, viu? Lembra que eu perguntei um monte de coisa pra Dona Diva antes da gente comprar o terreno? Também. Ela sabe de tudo por aqui, Pedrão. Dos problemas da rua, da vida de todo mundo. Quem tá devendo dinheiro pra quem? Falando de dinheiro, meu amor, você sabe que eu não acreditei que a gente fosse conseguir pagar o terreno e construir a nossa casa. Era caro. Mas na hora que eu cheguei pro dono do terreno, fiz a proposta de pagamento e ele topou, eu vi que nosso sonho estava se tornando realidade. Quantos terrenos diferentes a gente viu, hein, Pedro?
Em cada um nós olhamos as vantagens e as desvantagens. Fomos anotando tudo que nos agradava e o que podia virar problema. Comparamos o preço e as condições de pagamento. E claro, se o terreno estava regularizado na prefeitura e se tinha escritura. Mas a coisa não parou aí. Depois de escolher o terreno, era preciso ter certeza de que a casa podia ser construída ali. Naquela época, eu pensava que a casa podia ocupar todo o terreno. Eu não sabia que a prefeitura exige um recuo na construção. Uma parte do lote que não pode ser construída. Normalmente, o recuo é na frente, em um dos lados e no fundo do terreno. Mas pode variar de lugar para lugar. Por isso, antes de iniciar a sua obra, você tem que se informar na prefeitura. E o seu Freitas, hein, Pedro? Convida ele um dia para tomar cafezinho aqui em casa. Ele foi tão bacana com a gente, né? Um amigão. É verdade, meu amor. Eu lembro da primeira vez que eu entrei na loja do seu Freitas. Nossa, não sabia nada de construção. Tava empolgado com o terreno. E ele me ensinou um monte de coisa. É verdade, viu? Convidar ele para tomar um cafezinho aqui. Antes de comprar o lote, é preciso pensar se o terreno é adequado às necessidades da casa que você precisa construir. Conforme o tipo de terreno, ele pode dificultar o projeto e encarecer muito a obra. Como assim? Por exemplo, é preciso verificar a inclinação ou caimento do terreno. Quando o fundo é mais alto que a frente, facilita a retirada das águas da chuva e do esgoto. Se o caimento do terreno for na proporção de até 1 metro de desnível a cada 10 metros de comprimento, não há muito problema. E se o caimento for maior que 1 metro de profundidade a cada 10 metros de comprimento? Acima disso, a obra pode ficar muito cara. O senhor falou aí em caimento de trás para frente. E se for ao contrário, de frente para trás? Aí é o seguinte. Quando o fundo é mais baixo que a frente, poderemos ter problema com a retirada das águas da chuva e do esgoto. Se a proporção for de 1 metro de profundidade a cada 10 metros de comprimento, é melhor evitar o terreno, pois vai complicar a obra. E se a inclinação for lateral? Se não for grande, pode ser resolvida com aterro ou retirada de terra. Você retira a terra do lado mais alto e coloca no lado mais baixo. Claro, assim eu não preciso comprar terra. Outra coisa importante é ver se as casas da vizinhança têm trincas nas paredes. Isso pode indicar se o terreno é duro ou mole e se vai ser preciso gastar mais dinheiro para fazer as fundações. Você conhece um trado? Trado? Não, não conheço. Eu conheço estrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espera aí que eu vou te mostrar. Pronto, isso aqui é um trado. Ele serve para fazer buracos no solo. Faça um furo de pelo menos 2 metros de profundidade no terreno. Se for difícil furar, é porque o terreno é duro e isso é bom sinal. Se estiver muito mole ou você encontrar água, anote a profundidade, porque vai te ajudar a definir o tipo de fundação necessária e quanto vai custar. E se o terreno for muito mole e o nível da água estiver muito alto? Nesse caso, é melhor escolher outro terreno. Pedro, converse com os vizinhos. Pergunte qual o tipo de fundação que eles usaram e se eles têm tido algum tipo de problema com infiltração de água. Puxa, quanta coisa que eu nem imaginava, viu, seu Freitas? Ainda tem mais. Você reparou se o terreno recebe bastante sol? Não. Mas o que o sol tem a ver com o terreno, seu Freitas? Ô, Pedro, tudo a ver. Você não vai querer morar numa casa úmida, que não seca a roupa, que seja quente no verão e fria no inverno, não é? Opa, aí é uma gelada, né, seu Freitas? Então trate de ver como é o movimento do sol ao longo do dia e como ele bate no seu terreno. Pedro, o seu Freitas foi mesmo um amigão, hein? Opa! Imagina essa casa sem esse sol maravilhoso. É, foi ele também que me abriu os olhos quanto aos documentos do terreno. Você já checou toda a documentação do terreno?
O registro de imóveis do vendedor, a escritura, o compromisso de compra e venda? Mas que documentos são esses? Esses documentos trazem todas as informações sobre o terreno e sobre os antigos proprietários. Assim você poderá ter certeza sobre a situação do terreno, se há dívidas ou não, se o vendedor é mesmo o proprietário. Olha, se você tiver dúvida, procure esse meu amigo. Ele é um escrivão de cartório de imóveis e poderá ajudar a resolver qualquer problema. Puxa, eu não sabia que era tanta coisa para construir uma casa, hein? Você ainda não viu nada, isso é só o começo. Ó, mas não desanime. Você quer construir sua casa, uma bela casa, não quer? Opa. Então, arregace as mangas, bom trabalho e boa sorte! Depois daquelas dicas do seu Freitas, nós conseguimos comprar o nosso terreno, nosso pedaço de chão. E aí começou uma nova fase. Fazer o projeto da casa. Imaginar como seriam os quartos, a sala, essa cozinha que eu gosto tanto, né? Mas aí é outra história, né, amor? Bom, eu vou indo, senão eu vou chegar atrasado. Deve ter um monte de gente me esperando no ponto de ônibus. Eu vou com você, Elsa. Vou guardar o abacaxi na geladeira, tá? Gente, no próximo programa a gente vai falar do projeto da casa. Você vai aprender como medir o terreno, como fazer a planta da casa, legalizar a obra na prefeitura. Não perca, hein? Tá com pressa porque você nem se trocou ainda, Pedro. Mas você já passou minha camisa? Claro que já, tá lá em cima do sofá. Mas e a minha calça? E a minha calça tá lá também? Passa pra vergonha. Minha meia, eu quero a minha meia. Vamos lá. Desculpa, gente. No caso meu aqui, eu mesmo, eu consultei com meu primo, que é o engenheiro arquitético, né? Aí ele me deu uma planta, já tudo no esquemado, aí eu acompanhei a planta. Então agora a gente está correndo atrás para ver se consegue pagar os impostos, né, para legalizar. E na prefeitura, né, no estado, para ver qual é as condições de terreno, se é particular, se é do governo, para poder legalizar. Aí nós só conferimos 5 na frente e 15 na lateral. Dá a sensação assim de ter uma moradia, de ter um teto, né? De não ser um descamisado, né? Ou de não ser um cara assim, sem... Mas de não ser um mendigo, de não ser um inquilino de Deus, né? Chamado. Sabe o que é inquilino de Deus? Aquele cara que mora na rua lá e tal. Ele é um cidadão, só que ele não é um cidadão sem casa. Hoje em dia eu sou um cidadão com casa. No programa de hoje, vimos quais os cuidados que você deve ter na hora de escolher um terreno. Como decidir a melhor localização. Como identificar as vantagens e desvantagens do lote. Como calcular a área que pode ser construída. Quais as providências que você deve tomar na prefeitura. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.